Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, quarta-feira, até a 1 da tarde. A gente quer você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aqui aos nossos convidados. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Já falei aqui, quarta-feira. Você sabe, o nosso espaço aqui sempre reservado nesse dia para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos colocar aqui os nossos especialistas em campo para fazer análise do debate dos temas propostos. Doutora Ana Paula Moschioni Castro, alergista, imunologista, ela é diretora da Clínica Croce e médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutora Ana Paula? Boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, agradeço o convite e que alegria. Podemos conversar sobre saúde. Obrigado pela presença. Doutor Mauro Gomes também com a gente. Ele é pneumologista, chefe de equipe da pneumologia do Hospital Samaritano e professor de pneumologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutor Mauro Gomes, como estão as coisas? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores. Um prazer voltar ao programa e fico à disposição para a gente discutir na próxima hora sobre os problemas respiratórios e as soluções para eles. Muito bem, seguindo aqui com as apresentações, doutor Bruno Benigno, urologista e oncologista. Ele é diretor da clínica UroOnco São Paulo e urologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Como vai, doutor Bruno? Bem-vindo. Seu microfone fechado. Agora sim, doutor Bruno. Tudo bem? Tudo bem, é um grande prazer, Mauro, poder estar aqui com você, com os colegas e debater sobre temas aí tão importantes relacionados à saúde. E também com a gente o Dr. Sidney Goldman, cirurgião dentista. Ele integra a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética e a Academia Americana de Osteointegração. Tudo bem, Dr. Sidney? Bem-vindo, de volta ao programa. Bom dia, Mauro. Feliz 2023 para o telespectador. Muito prazer estar com esses médicos fantásticos com a gente. Estou hoje à disposição para responder as suas perguntas. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Sidney. É verdade, a gente ainda não se viu, não se falou ainda em 2023, então um ano cheio de saúde e alegria para todos nós aqui. Pessoal, meio-dia 2, olha, já passa de 11 mil o número de mortos pelo terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. A quantidade de vítimas cresce na medida em que os escombros são vasculhados sob chuva e neve. Mais de 6 mil prédios desabaram e as linhas de abastecimento de água e saneamento estão comprometidas. Neste cenário caótico, a Organização Mundial da Saúde alerta para o risco de epidemia de cólera, que já vinha crescendo na Síria, e de inúmeras doenças infecciosas que tendem a se espalhar na região. Doutora Ana Paula, quais são os cuidados neste momento por lá, que a senhora vê necessários, né, esses cuidados? Porque o tempo vai passando, as pessoas, provavelmente há muitos sobreviventes ali, aguardando ali o resgate, aguardando o socorro. Essas pessoas estão expostas a doenças, não só elas, mas também as pessoas que estão trabalhando, bombeiros, socorristas, voluntários, enfim, todo mundo lá correndo riscos, não é verdade? Sim, bom, olá a todos mais uma vez. É um estresse, é uma catástrofe, né? Então, é uma situação de estresse incrível e a gente precisa, obviamente, nessa situação de emergência, salvar o maior número de vidas, mas alguns efeitos colaterais disso a gente acaba vendo. A situação de estresse em que todos são submetidos também afeta o desempenho do nosso sistema imunológico, as pessoas ficam mais suscetíveis a vicissitude, quer dizer, alterações da qualidade da água, daqueles cuidados básicos da saúde, e acabam por se expor mais a ter um risco maior do contato com as doenças infecciosas. Também aquelas pessoas que têm doenças crônicas e que precisam de cuidados diários, nessa hora, esses cuidados podem não acontecer. Então,
O time de saúde que vai cuidar dessas pessoas, ele precisa estar atento a tirar daquele momento agudo, mas também se preocupar com eventuais doenças que esses pacientes já tinham e os cuidados que precisam ser feitos. É uma situação de grande estresse mesmo, né? Certamente a gente torce para que isso de fato seja assim. Os sobreviventes ali, o tempo está passando, mas que tem os sobreviventes ali aguardando o resgate o mais rápido possível, mas a gente já tem aqueles que foram resgatados, que estão abrigados de alguma maneira por ali, e essas pessoas que têm doenças crônicas, ou pessoas que até são saudáveis, mas que podem vir a ficar doentes, né? Perfeito, perfeito. E essa questão desse estresse pós-traumático também, e é isso, né? A gente tem um tempo depois em que alguns dos sintomas podem aparecer e que precisam desse cuidado. Eu acho importante a gente ver como um todo, né? É fundamental esse seu aspecto. Doutor Mauro Gomes, as suas observações do ponto de vista da sua área, da pneumologia, é muita poeira por lá, né, em meio aos escombros, para quem tem esses problemas respiratórios, pulmonares, tudo isso é um complicador, né? É verdade, a doutora Ana já colocou bastante bem essa questão. As pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, primeiro sofrem com o desabastecimento das medicações. São pessoas que precisam usar medicações de modo continuado para a prevenção de crises, por exemplo, crises de asma, ou quem tem DPLC, que é o popularmente conhecido enfisema pulmonar, precisam de medicações regulares, vão ficar sem o acesso e vão correr o risco de crises. Por outro lado, a exposição a uma carga muito grande, não só de poeira, mas provavelmente existem gases nocivos ou poluentes mais tóxicos que podem agredir diretamente os pulmões, os brônquios, que são aqueles canais que levam o ar para dentro dos pulmões, podem desencadear crises nas pessoas que já possuem essas doenças, ou podem as pessoas que não possuem doenças respiratórias desenvolverem doenças devido ao contato intenso com essa nuvem de poeira. Isso aconteceu no 11 de setembro com aquelas pessoas que moravam naquela região de Nova York, quando teve o desabamento das Torres Gêmeas, uma nuvem grande de poeira com gases nocivos, com poeira tóxica, levando a situações agudas no pulmão, pneumonias químicas de modo agudo e doenças crônicas. As pessoas expostas a uma carga de poluentes com esses tão intensa, em longo prazo, vão desenvolver doenças como, por exemplo, a fibrose pulmonar, que é uma doença irreversível, que leva a consequências graves, e até mesmo predispor, em longo prazo, a câncer de pulmão, câncer da pleura. Então, são situações que, muitas vezes, no momento emergencial, as pessoas não pensam apenas naquele momento da catástrofe com as vítimas, mas os sobreviventes estão sob o risco de desenvolvimento de doenças agudas pulmonares e também doenças crônicas pulmonares devido a essa grande exposição à poeira química tóxica que tiver em suspensão no ar. Doutor Bruno Benigno, como a ajuda humanitária pode e deve atuar em relação àquelas pessoas que têm câncer, aquelas pessoas que estão em tratamento contra o câncer, e nesse momento tudo afetado por lá, né? Porque todo o foco voltado ali para o resgate das pessoas que estão ainda lá tentando ser salvas, né? Muito bem colocado aí pelo Dr. Mauro também, exatamente essa descontinuidade, né, a agudização de alguns problemas respiratórios, eu acho que é o que a gente vai ver esse impacto no curtíssimo prazo, né, por motivos aí da fuligem, enfim, e também na questão oncológica, a interrupção tanto no curto prazo quanto no médio e longo prazo também, né, porque você imagina como é desestruturado toda a cadeia de suprimentos, né. Felizmente, se a gente pode dizer, né, que a ajuda humanitária, tanto do próprio país, dos países envolvidos também, quanto a ajuda internacional. Acredito que nas próximas semanas e meses deve montar uma estrutura também para garantir o tratamento desses pacientes que já seguem em cuidados oncológicos, né, que não podem ser interrompidos de forma alguma. Então, é realmente uma tragédia humanitária em vários sentidos, né? O que a gente vê agora são os efeitos imediatos, claro, e também todos os impactos sociais, que você imagina quantas famílias aí não foram afetadas, quantas famílias não foram desestruturadas. Então, é realmente uma catástrofe que a gente
ainda vai ouvir falar sobre isso por muito e muito tempo. Doutor Sidney, a sua observação a partir da sua área, odontologia, em relação aos sobreviventes lá do terremoto da Turquia e da Síria. Fechado o seu microfone, doutor Sidney. É uma catástrofe, implica em vários problemas. O que a gente vê hoje na mídia, na televisão, mas muitos problemas vão acontecer. No âmbito bucal, o que pode acontecer? As pessoas podem desenvolver o bruxismo pelo estresse, podem quebrar dente, ter dor de cabeça. Outro problema também é a guna. A guna é gengivite ulcerativa necrosante, que é chamada antigamente de boca de trincheira. Com estresse, a má escovação e problemas periodontais, levam uma ulceração da gengiva, que é dolorosa e sangrante, porque elas não conseguem escovar o dente. Outra coisa, são os traumas, né? Que estilhaços, pedras, acabam quebrando o dente. E as pessoas com dor de dente, que é uma dor muito forte, não tem um rápido atendimento, né? Que podem sofrer muito, pode ter abscessos, infecções maiores. Infelizmente, é uma catástrofe, e em todos os âmbitos vai acontecer alguma coisa. E ajuda humanitária é importante nesse sentido, para melhorar a condição dessas pessoas. 12:11, programa Gente que Fala no Ar, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Por aqui com os nossos especialistas convidados. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Doutora Ana Paula, vamos falar sobre o seguinte: de acordo com a literatura científica, cerca de 8% das crianças com até 2 anos de idade e 2% dos adultos têm algum tipo de alergia alimentar. Entre os alimentos com maior potencial alergênico estão o leite, o ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar. Segundo especialistas, pessoas alérgicas ou que já tiveram episódios de anafilaxia, que é aquela reação alérgica que pode ser fatal, deve ter uma grande vigilância com os alimentos fora de casa, já que muitas vezes seus causadores podem estar ocultos em outros alimentos. O que a gente precisa saber sobre esses alérgenos ocultos, que já são perigosos para quem sabe que tem este tipo de problema, né, esta reação a esses componentes, mas tem muita gente que não sabe que tem a reação a esses componentes. Eu vou puxar um pouquinho o link até da onde a gente começou o nosso programa, que é as catástrofes e que nem sempre são previsíveis e que a gente até se prepara para elas, mas elas vêm, como a gente viu, o terremoto de uma maneira avassaladora, e cortar para alergia alimentar, em que algumas das vezes o desfecho também pode ser fatal. Eu posso morrer por comer um alimento, né? A gente tem histórias trágicas sobre camarão, sobre leite, amendoim nos Estados Unidos, e é um evento que, se você olha os números, mais de 90% das pessoas que falecem por conta de uma alergia alimentar sabiam que eram alérgicos àquele alimento. Então, toda essa estratégia da prevenção, ela faz muita diferença. E se isso aconteceu, quer dizer, eu sabia que eu tinha alergia alimentar, eu comi aquele alimento e faleceu, é porque houve alguma falha nessa nossa cadeia, nessa nossa vontade de prevenir da melhor maneira possível. Então, a gente precisa comunicar muito, o médico, o profissional de saúde, mas a sociedade ela tem um papel, sim. Então, a gente tem, desde 2016, a gente tem um avanço aqui no Brasil, que é a rotulagem. Então, para esses alimentos que você citou como os alimentos mais alergênicos, os alimentos industrializados, é obrigatório eu ter um rótulo, atenção, este alimento contém tais coisas, se faz parte do ingrediente, ou ele pode conter se tem alguma possibilidade dele ter penetrado aí de uma maneira um pouco diferente. E você fala assim, mas, puxa, isso é óbvio, né? Nossa, que bom! Porque antigamente o rótulo falava assim, contém manteiga. E embora a manteiga seja leite para todos nós, nem sempre. Se eu não tenho claramente escrito leite, às vezes num olhar desavisado, eu me perco e não consigo perceber, às vezes eu não sei, né? O chocolate, ele tem leite. Então, às vezes as pessoas, meu filho tem alergia a chocolate. Não, a alergia é a leite. Então,
esse avanço, ter essa rotulagem já é um ponto bom. Mas existem outras maneiras, né, desses alimentos estarem ocultos. Então, as pessoas que têm os seus restaurantes, que têm, né, que ofertam alimentos para as pessoas, é importante considerar que esse seu percentual de 8% não é desprezível. Então, se eu atendo 100 pacientes por dia no meu estabelecimento, a chance de eu ter 8 deles com alergia, ela é real. E algumas delas com alergia grave também. O que mais eu posso fazer? Então, entender do preparo. Você falou um pouco sobre os alérgenos ocultos. Às vezes, a colher que mexe o estrogonofe que eu estou preparando e que tem leite, vai dar uma ajeitadinha no macarrão ou no arroz do restaurante, e isso pode levar a um acréscimo de uma proteína que eu não enxergo no meio daquele prato que eu vou comer, mas que pode ter o alérgeno, que pode causar uma reação que é bastante grave. Então, é uma delícia a gente ter essa oportunidade de poder trazer para todo mundo, para quem é doente, para quem não é, o papel de cada um, né, nessa sociedade, para que a gente possa realmente garantir segurança para as pessoas que têm alergia alimentar. Esse assunto acaba surgindo, doutora Ana, por conta de uma morte que ocorreu aí há alguns dias, de uma moça que mexeu o café com uma colher que estava com leite, não foi isso? Isso mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, ela estava né, ela sabia que tinha alergia, e às vezes o alérgico não pode vacilar, né, tem que ter aquele método. Foi visitar uma pessoa, essa pessoa, e de uma maneira um pouco desavisada, não enxergou, às vezes não está lá o leite, mas ele tinha tido contato, foi mexer, é uma pessoa que já tinha um histórico, de acordo com o que a gente viu, de reações mais graves, e aí acabou que o desfecho foi fatal, infelizmente. É claro que não dá para analisar este caso exatamente, mas assim, pela menor quantidade ali, porque pelo que soubemos, era muito pouco leite, né? Mas mesmo desta forma, com aquela quantidade tão pequena, esse risco existe a ponto de uma pessoa morrer no contato com esse agente? Isso, esse risco existe. Então, só da gente saber que existe esse risco e que é possível a gente prever, a gente precisa fazer alguma coisa. É óbvio que não é o mais comum, né? Mas ele existe. E tem um outro ponto, se você me permite comentar. Uhum. Todas as pessoas que têm essa alergia, e essa alergia com o risco de anafilaxia, elas podem e devem portar a adrenalina autoinjetável. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas é um dispositivo para leigos, quer dizer, as pessoas não precisam ter nenhum conhecimento médico, e ele deve ser auto-aplicável. Isso muda a história da alergia. E já usando a sua audiência, a gente não tem no Brasil, né, essa adrenalina, ela precisa ser importada. Então, é muito importante que a gente saiba que existe, saiba que pode fazer diferença, e você usar a adrenalina nos primeiros 30 minutos, mesmo que eu tenha ingerido uma pequena quantidade do alimento, pode fazer diferença entre a vida e a morte. Essa é uma opção para aqueles que sabidamente têm a alergia a determinado componente e que eventualmente têm entrado em contato com este alérgeno, né, com esse componente alergênico. E para as pessoas que não sabem, que de repente sofrem uma alergia ali por conta disso, quais são os caminhos para entender que aquilo é uma alergia alimentar e que exige um socorro mais rápido do que o habitual? As manifestações da alergia alimentar, essas mais graves, elas são imediatas. Então, elas acontecem até 2 horas após a ingesta do alimento. E como também tenho bastante experiência, a maior parte delas é muito rápida. Então, se você está com uma pessoa que subitamente, né, comeu o alimento, não sabia que tinha alergia, aí você, pessoa que está acompanhando essa pessoa, você vai ver, puxa, ou é camarão, ou é amendoim, quer dizer, alimentos que ela não está habituada a comer. Porque se você toma leite todo dia, ou come queijo, come ovo, a chance de você, adulto, ficar alérgico a esses alimentos, ela é muito, muito pequena. Mas o camarão, o amendoim, o gergelim, isso pode acontecer. Então, eu comi, imediatamente eu tenho um desconforto respiratório, começo a tossir, fico com os lábios inchados, meu corpo fica vermelho, isso pode ser uma reação. E aí, a melhor estratégia é buscar socorro e contar bem essa história.
Passar na farmácia, ver o que o farmacêutico pode fazer, não é a primeira opção, é só se você não tiver um socorro perto. E a partir daí, existem até exames de sangue para te ajudar a entender se você tem alergia ou não. Eu queria chegar nesse ponto. Existe como a pessoa saber, a partir de exames genéticos, o exame de sangue, quais são os componentes que eventualmente ela possa ter alergia e já prevenir, já se manter afastado de tudo isso? É bom ter nesse caminho essa possibilidade ou não, né? Porque às vezes também a pessoa fica sugestionada, vai fazer o exame, fica pensando coisas que não devem, né? Seu ponto é perfeito. Os nossos exames são bons, mas a gente precisa de uma coisa crucial, que é a anamnese. Porque você foi direto no ponto. Fazer exames só para dar um tiro, assim, fazer um check-up, isso traz mais problemas do que respostas. Soluções, perdão. Porque, na verdade, o que acontece é que os exames sozinhos não respondem à pergunta. Eu preciso ter uma história sugestiva. Então, se você está aqui, viu a notícia, falou, é para já, vou fazer exames para tudo? Não. Se você come o alimento, você não tem alergia, né? E a alergia para esses alimentos, ela não é um evento frequente. Então, a melhor estratégia é comer esses alimentos. Mas se eventualmente, você que está vendo a gente, puxa, outro dia eu comi um cogumelo, foi rápido, estranho. Eu vou procurar ajuda, tentar entender. Então, acho que são pontos importantes. Os exames nos ajudam, mas sem a anamnese, a história médica para direcionar o exame, é mais confusão do que solução. A intolerância à lactose, a intolerância ao glúten, isso pode ser inserido nesse quadro de alergia? São intolerâncias ou são alergias? São coisas diferentes? Perfeito. Elas são parte de um mesmo guarda-chuva que a gente chama de reação adversa aos alimentos. Então, assim, tem gente que toma café e queima o estômago. Isso é uma reação adversa ao alimento, mas não é uma alergia. A intolerância à lactose é uma reação adversa ao alimento. Os pacientes eles têm uma dificuldade em digerir o açúcar, a lactose, falta uma enzima chamada lactase, é um quadro de intolerância. Não há nenhum risco de vida, há um grande desconforto, mas não há nenhum risco de vida. Então, ela faz parte do grupo das reações adversas, mas não é uma alergia alimentar. A alergia alimentar, ela precisa do sistema imunológico, por isso que o alergista imunologista está aqui, porque é uma reação, o seu sistema imunológico, ele entende que aquilo é um inimigo, né? E aí eu combato de uma maneira meio atrapalhada aquele inimigo. E só para convidar o Dr. Mauro para essa conversa, se você me permite, parte da expertise do cuidado do pneumologista também envolve doenças alérgicas, como a asma, né? E é um quadro que, especialmente para pacientes pediátricos, ela é alérgica muitas vezes, né? Eu estava esperando você chegar num ponto que eu pudesse inserir aqui o Dr. Mauro na conversa, não nesse aspecto, porque a gente vai falar da asma daqui a pouquinho, mas quando ocorre esse tipo de reação, acho que agora o Dr. Mauro pode responder. Quando ocorre esse tipo de reação, que é a anafilaxia ou choque anafilático, o que é exatamente isso? O que se fala como edema de glote, fechamento de glote, ou é a broncoaspiração que faz com que aquilo que a pessoa ingeriu vá para o pulmão, doutor Mauro? O que você colocou como edema de glote é a coisa mais extrema que tem de uma reação alérgica alimentar, como a doutora Ana colocou. As reações podem ser de menor intensidade, desde a prurido no corpo, até uma reação intensa, como o fechamento da glote, que é uma situação de risco de vida, onde a pessoa precisa ser imediatamente atendida por um serviço de emergência para solucionar o caso. Obviamente, pessoas que estão numa situação crítica como essa podem ter náuseas, vômitos e aspirarem conteúdo que está dentro do estômago, seja o suco gástrico, seja algum alimento que ainda esteja dentro do estômago e ir para dentro do pulmão. Isso não é alergia, isso é uma situação que a gente chama de aspiração, que pode levar a consequências de infecção no pulmão ou mesmo um dano de uma pneumonia química pelo ácido que queima as células do pulmão, queima os alvéolos, mas não faz parte da reação alérgica, seria uma consequência de um estado de emergência que a pessoa pode estar vivenciando naquele momento. O edema de glote, o que é edema de glote para
popularmente a pessoa que está nos vendo entender. É quando, na região da garganta, tem as estruturas onde passa o ar que a gente respira para o ar chegar dentro do pulmão, elas ficam muito inchadas, elas incham de maneira excessiva por causa da alergia, elas se estreitam e o ar não passa. Então a pessoa fica sem condições de respirar, o ar não entra e o ar não sai, ela tem uma parada respiratória. Então, de maneira popular, a gente poderia entender o edema de glote como uma crise súbita de falta de ar, onde a pessoa não consegue respirar e está em risco iminente de vida. E ela precisa ser socorrida imediatamente, porque a gente sabe que o nosso cérebro não consegue sobreviver a 3 minutos sem oxigênio. Passou de 3 minutos para ter um socorro numa situação como essa, é praticamente uma situação de morte. Então, é importantíssimo que a pessoa alérgica tenha noção das suas alergias. E pegando um gancho do que a doutora Ana comentou, acho que foi muito importante o que ela citou sobre a rotulagem e sobre o que eu observo no Brasil, um despreparo dos restaurantes, dos bares para essas situações. Quando chega uma pessoa alérgica ou com alguma intolerância alimentar no restaurante e começa a questionar o cardápio, se tem isso, se tem aquilo, ele é visto como um chato. E não ele é visto como um indivíduo preocupado que está em risco de morrer. E o dono do estabelecimento, ou o garçom, ou o atendente, também não tem a mínima noção disso. De que se aquele gergelim que está na baguete ou naquele pãozinho do hambúrguer pode ser de risco de morte para a pessoa. Eles entendem que o sujeito é apenas um chato que não quer tomar o leite, que está questionando o molho, o queijo. Então é importante que tenha o preparo. Se você for em alguns lugares nos Estados Unidos, na Espanha, em outros locais do mundo, as pessoas têm o hábito, o atendente, de perguntar: tem alguma alergia? Se você falar que tem uma coisa ou outra, eles não te servem mesmo que você peça, porque eles têm essa noção e o treinamento. Não é culpa do estabelecedor, do dono e nem do atendente. Eles precisam ser informados e treinados para esse tipo de situação, do meu ponto de vista. Doutor Bruno, quais devem ser os cuidados com o paciente oncológico que tem alergia alimentar? Olha, como foi muito bem colocado também pela Ana, eu acho que a anamnese, que é a conversa, né, a entrevista que todos os profissionais de saúde eles vão ter com o paciente em vários momentos. Então, tanto na consulta médica, o paciente vai ser questionado sobre seu histórico, sobre outros eventos, sobre reações a algumas medicações específicas. Pela equipe de enfermagem, por exemplo, que vai administrar uma quimioterapia, essas reações alérgicas que o paciente refere são muito importantes, e não só isso, né? Esse paciente ele é monitorado em todos os retornos em contato com a equipe oncológica, para ver se ele não está tendo coceira, se ele não está tendo alguma dificuldade respiratória crônica, não, nada agudo, obviamente, que seria um quadro mais intenso, mais óbvio. Então, as medicações quimioterápicas, elas também, além de trazerem efeitos adversos, elas também podem estar relacionadas à anafilaxia, né, que são essa liberação aguda de vários transmissores, vários agentes inflamatórios. Mas aqui eu tenho um outro lado da parte da alergia, que a gente também pode usar o sistema imune a nosso favor na oncologia. E aí é onde vem crescendo, é uma grande área de estudos que vem se desenvolvendo nos últimos anos, que é a imunoterapia. A imunoterapia não é um conceito novo, na verdade é um conceito muito antigo na oncologia. Foi usado já há mais de 60 anos atrás, e o principal uso da imunologia é a vacina BCG, a tão conhecida BCG, né, que nós aplicamos aqui contra a tuberculose. Para o câncer de bexiga, a BCG dentro da bexiga é uma ferramenta importante que evita com que o paciente tenha novos episódios, a recorrência do câncer de bexiga. Como é que ela faz isso? Ela vai estimular o sistema de defesa do indivíduo, do organismo, a trazer células de defesa para dentro da bexiga do paciente, diminuindo a chance do tumor voltar. Isso é uma área que já é usada há muito tempo. E mais recentemente, inclusive eu publiquei agora um artigo recente nas nossas redes, falando sobre uma terapia nova que foi aprovada nos Estados Unidos, que é um vírus, né? A gente chama de adenovírus, é um vírus de certa forma comum, e dentro desse vírus vai um fragmento de DNA. Esse fragmento ele se incorpora na célula normal da bexiga, e a própria célula do paciente produz uma substância que ativa o sistema de defesa do paciente.
Então, isso aumenta a chance do organismo combater as células do câncer. Então, esse é um dos exemplos que nós podemos usar a imunologia, né? Tem várias outras estratégias para combater também o câncer. Então, existem os dois lados aí dessa moeda. Doutor Sidney, as consequências das alergias alimentares para a saúde bucal. Fechado o seu áudio, doutor Sidney. Na odontologia, como em todas as áreas da saúde, o mais importante é a anamnese. Essa anamnese tem que ser muito humanizada. Essa conversa com o paciente é muito importante para saber se ele tem algum problema com alimento. Mas na odontologia, os pacientes têm muito problema com medicamentos, como antibióticos, os bisfosfonatos, né, os alandronatos, né, que podem trazer uma reabsorção óssea, uma osteonecrose para o paciente. Então, para que serve esse bisfosfonato? Os médicos dão para osteoporose. E esse medicamento reduz o nível de reabsorção óssea. Porém, quando a pessoa tem que fazer uma cirurgia ou implante, esse medicamento pode provocar uma necrose óssea, né? E a pessoa ter um tumor ósseo por causa disso. Então, é muito importante. Também com os antibióticos, né? Tem pacientes que estão alérgicos a alguns antibióticos. Então, na anamnese, a gente já conhece o paciente, já sabe o que prescrever. Outra coisa importante também é a metal. Tem pessoas que têm alergia a metal. Então, a odontologia está mudando. Hoje, cada vez mais estamos preconizando metal, né? Hoje são zircônia, Emex, materiais mais modernos para a pessoa não ter alergia. Então, como eu digo, a importância da anamnese vai direcionar o profissional a saber. Geralmente, o paciente já sabe. Já vem com um teste, né, de alergia, quais os medicamentos. Tem paciente que tem alergia a analgésico, né, que é um dos principais componentes para dor. Então, a gente pode comparar, não alimentar, na odontologia acho que não tem muita coisa alimentar, mas a gente pode correlacionar algum medicamento com o alimento que ele usa. Mas a maioria das alergias da odontologia, ao sal anestésico, a anestesia também a pessoa pode ter alergia, então, sim, as alergias acontecem, mas do âmbito alimentar é muito baixo. Meio-dia e 32. Sim, doutora, pode falar. Desculpa, só para concluir. fechar essa parte dos alimentos, veja como é importante essa rotulagem, porque existem medicamentos que têm alimentos, né? Então, às vezes, você falou, Sidney, sobre anti-inflamatórios, alguns deles têm leite para diluir, para preparar. Então, é importante fechar bem essa parte da rotulagem que vocês bem comentaram, como é importante a gente estar atento aonde esse alimento oculto, como você, Mauro, começou a contar, esse alimento pode estar escondido e surpreender. Então, a gente precisa desse alerta e todo mundo ajuda, né? Todos os especialistas e a sociedade como um todo também. Legal, fechado esse tópico aqui no programa Gente que Fala, faltando 27 minutos para 13h agora. Hora do intervalo, mensagem do nosso apoiador. A gente volta em seguida com a sequência dos temas de saúde, de bem-estar e de comportamento para você. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta, agora 26 minutos para 13h, o programa Gente que Fala no ar, pela OTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Dada a mensagem aqui do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa, eu quero conversar com você que está acompanhando essa transmissão do programa Gente que Fala, você é empresário, você é executivo, representante de entidade e que atua em qualquer atividade do nosso mercado. Venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Estamos já há 22 anos no ar, atingindo o público do mundo inteiro, com transmissões aqui pela internet, sempre debatendo as principais questões com convidados de altíssimo nível e autoridades de todos os setores. Você conhece, por exemplo, aqui a quarta-feira, esse espaço com os especialistas tratando da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então, você que
tem interesse em ser parceiro aqui da gente, é só entrar em contato 50 52 55 55 para conhecer todas as possibilidades dessa parceria. Temos o Instituto Orbis de Pesquisa, o Movimento do Ministério Público Democrático, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também o escritório Nasser Rajat Advogados Associados. Todos os nossos parceiros ajudando a gente aqui todos os dias a levar informação, análise e debate para a formação da sua opinião, da nossa audiência aqui todos os dias. Faltando 25 minutos para 1 da tarde, o assunto agora com o doutor Mauro Gomes. Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia, cerca de 20 milhões de pessoas têm asma no Brasil, sendo que de 5 a 10% destes pacientes têm a forma grave da doença. Qual é a boa notícia? É que nos últimos tempos o tratamento da asma evoluiu, admitindo o uso de medicamentos imunobiológicos que atuam de forma mais específica nas vias respiratórias inflamadas, promovendo o bloqueio de substâncias como as citocinas, um tipo de proteína que é associada à inflamação da asma. O que a gente pode esclarecer mais a respeito dos imunobiológicos, doutor Mauro? Bom, Mauro, essa foi uma grande revolução que está acontecendo no tratamento da asma e mudando muito a perspectiva dessas pessoas que têm a forma mais grave da doença. Felizmente, a forma mais grave é a minoria dos pacientes, né? De 5% em média dos pacientes com asma que têm a doença mais grave. São aquelas pessoas que têm crises de falta de ar frequentes, que estão sempre indo ao pronto-socorro por conta de chiado no peito, de falta de ar, que precisam ser internadas por conta de crise de asma. E só um parênteses, asma, quando a gente fala asma, pode ser que muitas pessoas não estejam se reconhecendo como portadores dessa doença, porque elas conhecem a doença como bronquite alérgica. Esse é o nome popular que as pessoas conhecem a asma. Então, as pessoas popularmente que têm a tal da bronquite, cujo nome é asma, estão sujeitas a esse tipo de crise. E, para se ter uma ideia, no Brasil morrem por dia 7 pessoas por crise de asma. Então, é uma situação grave e que, felizmente, hoje nós temos tratamento que atendem essas pessoas. Durante muito tempo, e hoje em dia ainda existem os tratamentos por inalação que nós fazemos. São as chamadas bombinhas. Eu até tenho algumas aqui do meu lado, eu vou virar a câmera, ver se consegue pegar para o pessoal que está assistindo nos ver. Nós temos uma série de bombinhas, isso aqui fica na mesa aqui do meu consultório, que eu oriento as pessoas como usam cada uma delas. Cada uma dessas bombinhas tem uma substância diferente e para uma finalidade diferente. Então, cada pessoa tem a necessidade de um tratamento por bombinhas diferentes. No entanto, algumas pessoas utilizando esses remédios, que são mais simples, baratos, disponíveis na rede pública gratuitamente para as pessoas, não tem desculpa para não fazer o tratamento existe. Infelizmente, algumas pessoas, mesmo com esses tratamentos, elas não conseguem ter o seu controle da doença, quer dizer, continuam tendo crises. E os medicamentos imunobiológicos são medicamentos injetáveis, onde eles vão atuar na origem do processo, eles vão bloquear os anticorpos que provocam as alergias, vão bloquear algumas células chamadas eosinófilos, que estão presentes dentro das nossas vias respiratórias, dentro dos brônquios, e que estão ligadas a uma inflamação crônica, levando esses brônquios a ficarem muito sensíveis. E esses medicamentos, eles bloqueando esse processo ali na origem, eliminam ou reduzem muito o risco das pessoas terem crises. Quais as vantagens desses remédios? Então, reduz o risco de ter crises, reduz o risco de morrer, reduz a necessidade do uso de corticoide, de internações. Quais as desvantagens que nós tínhamos desses remédios? Eles são excessivamente caros e acessíveis a uma parcela muito pequena da população. No entanto, o que nós temos de boa notícia, Mauro, que nesse último ano, esses medicamentos entraram para o SUS e entraram no rol da ANS. Então, mesmo pelo SUS, as pessoas que têm asma mais grave, elas podem ser beneficiadas com esse tratamento mais moderno. Para se ter uma ideia, uma aplicação desse medicamento custa em torno de R$10 mil. E a pessoa precisa usar isso mensalmente, na maioria das vezes. E tem pelo SUS. A pessoa fazendo o seu tratamento no SUS, ela tem essa disponibilidade. Quem tem plano de saúde, hoje, pelo plano de saúde, o plano de saúde é obrigado a fornecer desde que ela tenha a necessidade do medicamento. Então, essas são boas notícias que a gente tem dentro da asma.
Agora, no caso da asma, o tratamento é sempre sintomático, ou seja, ele vai trabalhar, vai tratar os sintomas. Ainda não podemos pensar numa cura definitiva para esse problema. O que você comentou tem muita verdade aí no meio e nós estamos chegando já mais próximo dessa cura. A doença, a asma, é uma doença crônica. Então, quem tem asma, ela tem asma, na maioria das vezes, desde criança, e isso vai se prolongar para a vida adulta. Os tratamentos, à base dos sprays, das bombinhas que nós temos, combatem os efeitos da inflamação, que é a falta de ar, e nós conseguimos prevenir as crises. São bons tratamentos, excelentes tratamentos. Os imunobiológicos já estão indo mais na origem do problema, tratando a origem das células que estão provocando a inflamação. Para a gente atingir uma cura da asma, que nós não temos ainda a cura hoje em dia, teremos que mudar a genética da pessoa. Então, é possível que no futuro a gente tenha terapias que mexam nessa chavinha dentro das células e façam com que a pessoa deixe de ter asma. A gente não tem isso ainda hoje em dia. Eu quero ouvir a doutora Ana Paula a respeito desse tema. Eu vou fazer uma pergunta apenas, doutora Ana Paula, porque eu tenho que liberá-la em razão do seu compromisso aqui, conforme a gente combinou. Quais são as chances, os riscos, as possibilidades de uma alergia se transformar num quadro de asma? Existe isso? Existe isso, eu acho que a alergia, como a gente falou, ela é o sistema imunológico se manifestando. O sistema imunológico não tem um órgão, né? Ele se espalha pelo corpo todo. Então, algumas vezes a asma, ela é a expressão da doença alérgica. A gente começou a conversar falando sobre alimentos, mas para a asma, os alérgenos principais são, a gente chama de aeroalérgenos, os ácaros da poeira domiciliar, daquela casa que tem mais carpete, de bichinhos de pelúcia, os alérgenos dos animais domésticos, gato, cachorro. Então, tudo isso que o doutor Mauro falou, quer dizer, os sintomas, a crise de chiado, a tosse, ela pode vir dessa base alérgica. E aí, outros fatores, como fumaça de cigarro, poluição, podem piorar e levar à crise. Especialmente os pacientes pediátricos, a asma é muito alérgica. Sim. Doutora Ana Paula Moschioni Castro, quero agradecer a sua participação, vou liberá-la em razão do seu compromisso, sua despedida bem breve e seus canais. Eu agradeço demais a gentileza da escuta e esse momento que você abre para falar sobre saúde. E fiquem à vontade, fico à disposição de vocês. Até mais. Doutora Ana Paula Moschioni Castro, participando com a gente do programa Gente que Fala, alergista, imunologista, ela é diretora da Clínica Crossi e médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Até uma próxima oportunidade, doutora Ana, e a gente vai seguir aqui com o próximo tema. Vamos falar aqui com o doutor Bruno sobre saúde do homem, sobre prevenção, né? Cada vez mais pesquisas comprovam que a boa saúde, mais do que uma questão genética, é resultado das escolhas e dos hábitos de vida. E que a prevenção é o caminho, o melhor caminho para o envelhecimento com qualidade de vida. Só que os homens costumam dar menos atenção à saúde do que as mulheres, o que ficou ainda mais evidente durante a pandemia. A saúde do homem merece atenção, tanto em relação a problemas sexuais quanto ao câncer de próstata. Como é que está a prevalência, doutor Bruno, do câncer de próstata? É o tipo de câncer que mais leva a óbito de homens? Olha, sem dúvida, o câncer de próstata, na verdade, ele só pede para o câncer de pele, né, que é o mais comum entre homens e mulheres. Mas se nós excluirmos o câncer de pele, próstata é o número 1 disparado. A gente está falando em torno de, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, aproximadamente 70 mil homens recebem o diagnóstico da doença todos os anos no Brasil. E o problema do câncer de próstata, um dos vários problemas, é que na maioria das vezes ele é silencioso. Né, ele não causa um sintoma específico, né? E só 30% dos homens vão ter algum sintoma relacionado à doença. Por exemplo, o jato da urina fraco, o sangramento na urina, perda de peso, dorócia. O problema desses sintomas é que eles não são específicos do câncer de próstata, eles também podem estar presentes em outras condições médicas. Então, aí o trabalho do médico e do próprio paciente, né, é conversarem nessa anamnese para tentar rastrear o câncer de próstata mais cedo. Então, basicamente, nós recomendamos que todos os homens, a partir dos 45 anos de idade, independente de fator de risco, devam procurar o urologista anualmente. Já aqueles homens que têm um pai, um irmão, que tiveram câncer de próstata, ou homens de raça negra, que sabidamente têm até 3 vezes mais chance
de desenvolver o câncer de próstata, e essa razão não é explicada. A gente só sabe que os homens negros têm mais chances, depois os homens caucasianos, os brancos, depois os homens hispânicos e depois os homens asiáticos. Então, essa é a sequência, a incidência do câncer de próstata. Portanto, os homens de raça negra devem começar o rastreamento um pouquinho mais cedo, aos 40 anos de idade. Esse rastreamento é feito como? Né? Através da história física, a história clínica do paciente, o exame físico, que além do exame físico completo, o exame de toque retal, que é rápido de ser feito no consultório, e exames de sangue e de imagem, por exemplo, o exame de sangue, que é o PSA. Se depois de toda essa avaliação, o urologista ainda suspeita que esse homem tem câncer de próstata, é nessa situação que nós vamos pedir uma biópsia, que é a única forma de chegar no diagnóstico. O câncer de próstata é mais uma condição genética ou tem a ver com os hábitos de vida? Tabagismo, álcool, tudo isso são fatores de risco? Essa pergunta é muito importante para esclarecer as pessoas, né? Então, por incrível que pareça, só 5% dos homens que têm câncer de próstata herdaram um gene defeituoso do seu pai, né? Então, o câncer de próstata é chamado hereditário. E como é que a gente suspeita disso? São aquelas famílias que têm 3, 4, 5 homens, né, que manifestaram câncer de próstata antes dos 50 anos. O restante, os outros 95% dos homens que desenvolvem um câncer de próstata, eles não herdaram um gene defeituoso do seu pai, né? E sim, eles foram adquirindo mutações no decorrer da vida. E aí entram os fatores de risco, né, que valem para muitas coisas. Por exemplo, a gente sabe que a própria idade, acima de 65 anos, é um fator de risco, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, embora ele não esteja diretamente relacionado ao câncer de próstata, como é um câncer de pulmão, mas a gente sabe que homens tabagistas tendem a ser mais sedentários, tendem a ter uma alimentação um pouco mais desregrada. Então, ele entra como um fator associado, né, e não como um fator causal. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, tudo que faz mal para o coração, pode ter certeza que faz mal para a sua próstata. Então, tudo que serve como recomendação para uma vida saudável também vai diminuir o seu risco de ter câncer de próstata. Mas o alerta que vai, mesmo que você seja um homem saudável, triatleta, que esteja com as suas atividades físicas em dia, não fume, infelizmente, ainda assim, esse homem super saudável também tem risco de ter câncer de próstata. Essa doença ela não escolhe classe social, ela não escolhe raça, ela não escolhe hábitos alimentares. Claro que você, tendo uma vida desregrada, pode acelerar o processo 10 vezes, mas isso não exclui a possibilidade de ter a doença. O Novembro Azul, enquanto campanha, tem dado resultados de conscientização em relação à saúde do homem, ou ainda é preciso que as mulheres peguem no telefone, marquem as consultas, peguem os homens pela mão para levar no consultório médico? Aqui estamos só nós 4 aqui, a gente pode falar muito bem por nós que ainda tem muito a ser feito, mas eu vejo também do lado positivo, também muito avanço ocorreu nessa seara. É verdade que o homem já procura espontaneamente, muito mais do que nas décadas passadas, é verdade que o homem já procura assistência médica num momento em que ele ainda não tem sintoma. Então isso, sim, é fato, vem melhorando. Porém, quando você faz uma análise comparativa entre o contato de serviços de saúde entre homens e mulheres, a diferença é gritante. As mulheres elas têm um contato muito mais regular do que nós, homens, com o serviço de saúde. A campanha do Novembro Azul, sim, ela é fundamental, ela é importante para trazer essa conscientização, mas a gente tem que lembrar que cuidado com a saúde não é só em novembro. Eu sempre falo para os meus pacientes que às vezes me procuram porque estão com uma dificuldade de ereção, eles estão perdendo um pouco a questão do desempenho, e eles procuram às vezes um remédio milagroso. Eu falo, olha, quando a gente vai começar a puxar esse novelo, eu percebo que ele está dormindo com má qualidade, ele não recarrega as energias, ele tem uma necessidade maior de carboidrato, de açúcar durante o dia, ele começa a ficar obeso, ele começa a desenvolver o pré-diabetes, a pressão dele aumenta, ele vai ficar mais sedentário, ou seja, isso tem nome, se chama síndrome metabólica. Então, trazer essa discussão, até para essa discussão mais ampla, né? A gente fala muito de doença e câncer, mas uma das coisas mais negligenciadas hoje, pela maioria das pessoas, e nós médicos, eu faço até um pouco a meia-culpa aqui, e tenho mudado isso na minha prática nos últimos anos, é dar muita atenção para os transtornos relacionados ao sono, né? Porque não adianta você estimular um indivíduo a fazer atividade física se ele não tem energia e se ele come errado. O próprio efeito da atividade física vai ser dissipado aí, porque o metabolismo dele está completamente descontrolado.
Faltando 11 minutos para 1 da tarde, vamos seguir aqui com o próximo tema para o Dr. Sidney Goldman comentar. Recentemente, pessoal, a cantora Anitta foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, que é o causador da mononucleose infecciosa, conhecida como a doença do beijo. O contágio ocorre a partir do contato com saliva, objetos contaminados ou por meio de transfusões de sangue. A maioria das pessoas tem o vírus latente, mas sem sintomas. Quando ativo, porém, ele causa febre, dor de garganta, mal-estar e outros problemas mais sérios à saúde. Segundo especialistas, sua propagação a sua propagação é muito comum em festas, no carnaval, que está chegando por aí, e também em eventos de música em geral. Doutor Sidney, eu destaquei aqui que a maioria das pessoas tem o vírus latente, mas sem sintomas. É isso mesmo? E como é que a doença se desencadeia, então, a partir desse vírus que está latente, ele está dormindo no organismo? Sim, a mononucleose, né, a doença do beijo, né, mais comum, ela vem do vírus Epstein-Barr, né, conveniente. Esse vírus é da família do vírus da herpes, tipo 4, tá? Então, quando criança, essa criancinha lambeu um brinquedinho que estava contaminado, a mãe estava contaminada e passou pela colher, em banheiros, em louça mal lavada. Então, ele adquiriu essa doença quando menor, né? Ou na adolescência, beijou uma menina ou um menino que estava com esse tipo de vírus, ou mesmo os perdigotos, né? Encostou em algum lugar no ônibus e pegou. Então, ele fica latente, ele fica lá quietinho, né? No nosso organismo, né? E a épocas ele se transforma, né? Ele fica mais virulento, né? Ele aparece esse vírus e contamina. Hoje, né? Estamos na época do carnaval. É muito comum nos bailes, nos bloquinhos, as pessoas beijarem várias pessoas. Então, alguma delas pode estar contaminada. E você não ter o vírus quando criança, não pegou esse vírus, não tem no corpo, e acaba pegando, né? Porque sua resistência está mais baixa também. Você está bebendo, está fumando, está passando noites em claras, então fica mais propício a pegar esse vírus. E esse vírus, ele dá dor de garganta, febre, placas brancas, aumento dos linfonodos, né? Os gânglios ficam aumentados, a pessoa fica cansada, né? Pode durar de 4 a 6 semanas. Há um aumento do baço também, né? Então, a pessoa fica com um mal-estar muito grande. Muitas vezes é confundida com uma gripe normal, não é diagnosticada. Então, é preciso fazer exames para saber, mas geralmente é curada com anti-inflamatório, corticóides ou analgésico, depende da indicação. Mas a doença, ela se manifesta na boca também, existe uma reação local, né? Sim, ela fica com placas brancas na boca. Então, o diagnóstico é diferencial por isso. Você encontra placas na boca esbranquiçadas que nos leva a pensar que é o Epstein-Barr, né? A doença do beijo, a mononucleose. E a inflamação grande da garganta, né? Então, um dos principais causas é aquela inflamação e infarto dos gânglios da garganta. Então, o diagnóstico é feito por isso. E é pela saliva, né? Também por transmissão de sangue, né? Por transfusão de sangue ou transmissão sexual também. Tá? Então, é passado por transmissão sexual. Uma vez tratada ou uma vez tratados esses sintomas, a doença pode voltar? Pode voltar. Diminui a crise aguda, mas ele fica latente no seu organismo. E aí, abaixou sua resistência, o vírus fica numa fase virulenta, uma fase de ataque do vírus, ele transmite e você pode beijar uma pessoa ou cair sua resistência e pegar esse vírus novamente. Pegar não, o vírus já está latente, a doença novamente. Estamos longe de uma vacina para controlar a situação. Não temos uma vacina, mas uma coisa boa que pode falar, mesmo que os sintomas sejam muito grave, a pessoa fica cansada, sem muitas forças, fica acamada, é uma doença que não mata.
tá? Então, com um tratamento, um bom tratamento, analgésico, anti-inflamatório, repouso, beber água, de 4 a 6 semanas, o paciente está curado dos sintomas, mas o vírus continua no nosso corpo, igual o vírus da herpes, né? Mas o vírus da herpes hoje já tem uma vacina. Pode ser que futuramente seja lançada uma vacina para esse vírus. A gente está falando desse assunto, doutor Sidney, por conta, evidentemente, da cantora Anitta, que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr recentemente. E quando isso acontece, quando uma celebridade vem a público falar do seu problema, isso, de certa maneira, cria uma conscientização nas pessoas? Muito. Por quê? Todo mundo, às vezes, desconhece, a maioria das pessoas desconhece essa doença, né? E até acham que estão só com uma gripe, com uma febre, um resfriado, alguma coisa. Mas essa doença é muito mais importante que isso, né? Os sintomas são muito fortes. Pode levar a problemas mais sérios, sim. Mas uma celebridade que pegou esse vírus cria um alerta. Hoje vamos entrar no carnaval, mais uma semana. E as pessoas elas acabam bebendo, beijando várias pessoas. Então ela tem que perceber se a pessoa está resfriada do lado dela, foi beijar, se ela estiver resfriada, não beijar outras pessoas, porque a gente acabou de sair de um problema muito grande, estamos saindo da Covid, que era o principal fator era a higiene, né, para a gente se manter. Então esse cuidado tem de ter também. Então não é beijar todo mundo, não tomar de copo de uma pessoa para outra, comer de talheres de pessoas desconhecidas, ou de uma pessoa que esteja com sintomas de gripe, febre. E essa pessoa que também está resfriada, com febre, dor na garganta, não ofereça uma colher, um copo, e nem beije pessoas desconhecidas, porque você pode estar transmitindo um problema e pode ter consequências maiores. Isso é muito importante mesmo. Essa conscientização do povo é importante. Perguntas da nossa audiência por aqui, pessoal. Eu vou pedir brevidade a todos, para que a gente consiga responder a todas elas. São 3, uma para cada um. O doutor Sidney está falando, então eu começo com você, doutor Sidney. Juliana Rocha está no Instagram e pergunta se um problema dentário, né, pode ter consequências cardíacas ou pulmonares. Cardíacas, sim, a gente já tratou aqui a respeito da endocardite, né? O que dá para dizer para ela? Então, o que acontece? As pesquisas de 2022 mostram que o problema periodontal, inflamação na gengiva, sangramento da gengiva, as bactérias, elas estão até no dedinho do pé. Foi descoberta a mesma bactéria na boca, no ânus, por exemplo, e em outras partes do organismo. Então, mostra que as bactérias bucais estão em todo o organismo. Uma gengiva inflamada, uma boca inflamada, cria uma inflamação sistêmica do organismo. Pessoas que têm problema na válvula mitral do coração, né, e são diagnosticadas, se tiver uma infecção dental, essa infecção pode se levar até o coração, chamado endocardite bacteriana, né, que pode levar um quadro de inflamação, sepsemia, e a pessoa pode morrer. Sim, pode sim, então tem de tomar cuidado. E a boca, a gente não pode relacionar a boca com um órgão à parte. A boca é como o olho, como o pulmão, como o coração. Ele faz parte do nosso organismo. Qualquer infecção que você tem na boca, hoje já tem a comprovação científica que essa inflamação está em outras partes do organismo, podendo afetar as outras partes do organismo também. Doutor Mauro, a pergunta aqui do Rodrigo Monteiro está no Facebook, bem breve, o nosso tempo está apertado aqui. Quais são os riscos do cigarro eletrônico que se tornou uma febre entre os adolescentes? Olha, isso daí é um assunto para um programa de mais 1h30, Mauro, porque os danos são muitos. Além de exacerbar essas doenças respiratórias crônicas de quem tem asma, de quem tem enfisema, fibrose e outras doenças, já existe a documentação de que as substâncias tóxicas presentes no cigarro eletrônico levam a alterações genéticas que podem predispor a câncer no futuro e levam, principalmente nessas pessoas mais jovens, sucintamente e rapidamente, uma doença aguda, um dano agudo pulmonar chamado EVALI. Fica até o gancho para um próximo programa. O EVALI é um dano agudo causado pelo cigarro eletrônico e que leva o jovem, o adolescente, para a UTI, e quando ele não morre dessa doença, ele vai ficar com limitações crônicas, sequelas pulmonares permanentes,
com limitação física, com necessidade de uso de oxigênio. Então, hoje já existe comprovação de danos do cigarro eletrônico, e tomem muito cuidado, porque tem vídeos circulando na internet de que há cigarros eletrônicos com vitamina e que as pessoas podem absorver essas vitaminas pelo pulmão para fazer reposição de vitaminas e, inclusive, melhorar o desempenho atlético. Mentira! Não existe isso. Já se sabe que essas substâncias, vitaminas, elas são muito boas para a saúde quando são ingeridas, mas elas não foram feitas para serem inaladas, para serem fumadas. Qualquer substância que entrar dentro do pulmão, que não for ar puro, vai trazer prejuízos à saúde. Doutor Mauro, muito importante esse tema e vamos ter que debatê-lo em outras oportunidades por aqui, porque tem muito assunto a ser falado. Doutor Bruno, Jaime do Jardim Bonfilholi, obrigado, Jaime, aqui pela pergunta sempre. Ele quer saber a sua opinião sobre produtos amplamente divulgados por aí, anunciados contra a disfunção erétil. Olha, Jaime, a primeira coisa é saber a procedência, né? Tem muitos produtos ditos naturais em que você pega a bula atrás e você não sabe exatamente o que tem dentro daquele produto. Então, muito cuidado de onde você compra esses produtos ditos naturais. 2, existem sim alguns componentes que já são estudados, por exemplo, o sal palmeto e alguns produtos naturais, como a maca, o tríbulos, que já são utilizados de forma corriqueira por nós médicos urologistas. Então, sim, existem tratamentos naturais que podem ser usados. Esses tratamentos, claro, eles não vão conseguir subir o nível de testosterona para níveis fisiológicos. E o terceiro pilar é o médico identificar por que do paciente está tendo uma baixa de testosterona. Então, aí que entra toda uma anamnese que eu falei para você, que vai desde a sua avaliação do sono, alimentação, nível de atividade física, questões genéticas, questões da sua anatomia. Então, é importante você entender que nós médicos não somos totalmente contra, não é isso, uma guerra entre produtos naturais e produtos farmacêuticos. A nossa grande crítica aos produtos naturais sem procedência é que, em geral, eles não foram testados em estudos científicos e nós não sabemos a composição exata da maioria desses produtos. Logo, a gente não consegue controlar o efeito de um paciente para o outro. Então, esse é o meu único alerta. Em 5 segundos apenas, doutor Bruno, sua despedida e seus canais. Eu agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade. Eu sou Bruno Benigno, urologista, oncologista aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e da Clínica UroOnco. Nosso site é o www.clinica uro de urologia, onco de oncologia, tudo junto, .com.br. Quem quiser me achar no LinkedIn, Bruno Benigno, ou então no próprio canal do YouTube, eu sou bastante ativo com temas relacionados à saúde masculina. Basta digitar meu nome lá, Bruno Benigno, e vocês vão encontrar aí as nossas redes sociais também. Um abraço. Doutor Mauro, 5 segundos, seus canais. Está fechado o áudio. Muito obrigado o convite, Mauro, a todos vocês. Colocando meu nome na internet, Mauro Gomes Pneumologista, vocês vão encontrar o meu site, o canal do YouTube e no Instagram, vocês que acompanham no Instagram, Dr. Mauro Gomes, Dr. de doutor, ponto pneumologista. No TikTok é o mesmo nome. Então, minhas redes sociais estão abertas, eu transmito informações diárias para todo mundo também. Prazer participar, Mauro. Doutor Sidney, sua despedida, seus canais, 5 segundos. Meu nome é Sidney Goldman, sou cirurgião dentista. Meu site é goldmanodontologia.com.br. Eu tenho um consultório próprio aqui na região do centro de Higienópolis, Santa Cecília. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira aqui com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Dr. Sidney Goldman, cirurgião dentista. Dr. Bruno Benigno, urologista e oncologista. Dr. Mauro Gomes, pneumologista. E a doutora Ana Paula Moschioni Castro, alergista e imunologista. Eu não vou ler aqui a minha ficha técnica por conta do tempo que já está estourado, apenas o agradecimento a você, espectador, você internauta, a razão de nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo aqui pela UTV, pelas redes sociais. Abraço a todos. Tchau.